Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2026. Tá no ar mais um ABC Cast. Aquele resumão rápido, direto e sem enrolação para você entender o que realmente importa, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E nesse final de tarde, a gente segue com o pé no acelerador da notícia. E para organizar esse caos informativo e encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante e destaque para você, eu sou Gabriel Jesus e divido aqui os mics, as bancadas e as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Gabriel. Olá, pessoal. Um excelente início de noite para ti que ainda tá pela correria ou fazendo a janta. E o meio da semana chegou com um clima de tensão já tomando conta de tudo. E dos gramados da Copa do Mundo aos bastidores ferventes de Brasília, as tensões geopolíticas internacionais. E hoje a gente inicia falando sobre a Inglaterra que avança na Copa do Mundo e o Brasil testando formações para encarar a Noruega. Família Bolsonaro pegando fogo. Michele Bolsonaro deixa o comando do PL Mulher após atritos com Flávio. E a gente ainda fala dos Estados Unidos que impõem sanções contra o PCC e o Brasil rebate a ameaça de tarifaço. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. E a gente começa o episódio de hoje, ouvintes, JP, falando sobre o mata-mata da Copa do Mundo, que segue entregando emoção até o último minuto. Nesta quarta-feira, a Inglaterra passou um sufoco gigantesco, mas conseguiu virar o jogo contra a República Democrática do Congo e venceu por 2-1, garantindo vaga nas oitavas de final. O grande herói da partida foi o atacante Kane, que marcou os 2 gols da virada na reta final do segundo tempo e, de quebra, ultrapassou o Rei Pelé na artilharia histórica dos mundiais. O Rei foi ultrapassado, chegando a 13 gols. Agora, os ingleses se preparam para enfrentar o México no próximo domingo. E no mesmo domingo, o Brasil também entra em campo com uma pedreira pela frente. A seleção vai encarar a Noruega, que eliminou a Costa do Marfim e vem embalada não só pela fase, mas por um tabu histórico. O Brasil nunca venceu os noruegueses na história do futebol masculino. E o clima já esquentou nos bastidores, com o técnico da Noruega, Ståle Solbakken, mandando um recado direto no vestiário, avisando que vai atrás de Carlo Ancelotti. E claro, você já pode deixar o seu palpite aqui de quanto que vai ser o jogo, porque todos nós estamos ansiosos. Para esse confronto decisivo, a seleção brasileira já sabe que não poderá contar com o meia Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão na coxa. Por outro lado, o atacante Rafinha está em fase final de recuperação e pode pintar no banco de reservas. Para a vaga no meio-campo, Ancelotti estuda utilizar Gabriel Martinelli, mais centralizado, ele que fez o segundo gol agora contra o Japão, ou reforçar a marcação com Danilo Santos, buscando um equilíbrio tático. Quem tem presença garantida e vem sendo o verdadeiro motor da equipe é Bruno Guimarães, que lidera as estatísticas de movimentação, correndo o equivalente a uma maratona nos 4 primeiros jogos do Mundial. E o grande desafio da defesa brasileira, claro, será parar o artilheiro Haaland. E a boa notícia é o retrospecto defensivo da nossa zaga contra o norueguês no futebol europeu, que se mostra bastante favorável. E o próprio Ancelotti tem um histórico positivo enfrentando o atacante pelos clubes. A comissão técnica aposta na sintonia de zagueiros como o Gabriel Magalhães e Marquinhos, que conhecem muito bem os atalhos e a força física do nórdico camisa 9. Gabriel, a Copa do Mundo é o laboratório perfeito para testar a resiliência de um grupo. A Inglaterra quase caiu porque dependeu exclusivamente do talento individual do Kane para se salvar. O Brasil contra a Noruega não pode cair nesse erro. Enfrentar um centroavante letal como o Haaland
E além disso, um time físico exige muito mais do que um lampejo de genialidade. Existe um sistema tático maduro. O Ancelotti acerta em valorizar peças como o Bruno Guimarães, que carrega um piano calado e consegue organizar aquele caos. No futebol e na vida, talento ganha jogo, mas é o equilíbrio no meio-campo que garante a sobrevivência nesse tipo de torneio de tiro curto e bem traiçoeiro, né, cara? É verdade. E nós pedimos por gentileza para o Casemiro, que foi do inferno ao céu, que foi de vilão a herói no último jogo, não protagonizar e não deixar a gente nervoso. E claro, contar também com a presença aí, coloca o Endrick pra jogar. Agora, nós vamos ao nosso giro de notícias. Olha, você que faz artesanato, você que trabalha com artesanato e mora em São Paulo, na região metropolitana, a cidade de São Paulo está com uma oportunidade imperdível. Na próxima segunda-feira, no dia 6 de julho, a Prefeitura promove mais uma edição do mutirão de serviços do programa Mãos e Mentes Paulistanas. O evento é totalmente gratuito e vai oferecer cursos de administração financeira, modelagem de negócio e organização de coleções. Além de aprender a gerir o próprio dinheiro, quem participar pode tirar carteirinha oficial do programa e se credenciar para vender seus produtos em feiras oficiais da cidade. Olha que bacana! O mutirão acontece das 10 às 17 horas no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica na rua Líbero Badaró, número 425, 8º andar, no centro da capital. Para garantir a vaga, os interessados devem acessar o portal da Prefeitura de São Paulo, que é o prefeituradesaopaulo.gov.br. Rio Grande da Serra abre inscrições para oficinas culturais. E para a galera de Rio Grande da Serra que busca atividades criativas, a Prefeitura abre na próxima segunda-feira, dia 6, as inscrições para novas oficinas gratuitas. Tem curso de desenho técnico, técnicas de mangá e até um clube de jogos de tabuleiro com 25 vagas por modalidade, além de atividades focadas em crianças e adolescentes a partir dos 6 anos. Para se matricular, é preciso comparecer presencialmente na Secretaria de Educação e Cultura, que fica na Avenida Dom Pedro I, número 487, no centro. O atendimento é no horário comercial e você precisa levar, é claro, as vias originais e cópias do RG e CPF, além de um comprovante de residência. Lembrando que menores de idade devem estar acompanhados dos pais e responsáveis legais com os documentos em mãos. Agora descendo aqui para o litoral de São Paulo, aqui pertinho, São Vicente tem vagas para preceptores no PET Saúde e Clima. Esse fechando agora o nosso bloco de oportunidades. Os servidores da Rede Municipal de Saúde de São Vicente têm até a próxima sexta-feira, dia 3 de julho, para se inscreverem no processo seletivo do programa PET Saúde e Clima. São 2 vagas abertas para a função de preceptor, com uma bolsa mensal de cerca de R$ 1.100 financiada pelo Ministério da Saúde. O profissional selecionado vai atuar na integração entre estudantes universitários e a rede SUS local, ajudando a preparar o município para os impactos das mudanças climáticas na saúde pública. A carga horária é de 8 horas semanais. Para participar, é preciso ter graduação na área de saúde e ser servidor ativo do SUS na cidade. O cadastro é online e o formulário para inscrição do edital você encontra através do site saovicente.sp.gov.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com mutirão para artesãos na capital, oficina cultural em Rio Grande da Serra e vagas para a saúde pública em São Vicente. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E como vocês sabem, toda quarta-feira é o dia de informações, atualizações sobre tecnologia com o Thiago Antunes. Mas excepcionalmente nesta quarta-feira teremos um outro Drops, uma outra dica, hoje com dicas de cinema com Josh. Vamos acompanhar. And action.
Então, o final de semana tá chegando e as estreias de cinema desse dia 2 de julho trazem opção para todos os gostos. Dá pra ir do maior blockbuster até o circuito de arte super tranquilo. Se liga nas dicas que eu trouxe pra vocês. Pra quem busca diversão com a família inteira, a grande aposta é Minions e Monstros. A nova animação do universo Meu Malvado Favorito viaja até Hollywood dos anos 20, com aquele humor caótico que vai lotar as grandes salas. E aí, saindo totalmente da bolha de blockbuster, a dica de ouro é Franz, da diretora Agnieszka Holland. Um drama biográfico intenso, emocionante, muito aclamado em festivais internacionais. Perfeito para quem frequenta salas cult, hein? Mas, se tu prefere tensão na tela, procure por Salvação, do diretor Amin Alper. Esse suspense psicológico é cheio de reviravoltas na trama e te prende do início ao fim. Foi muito aplaudido pela crítica especializada. E fechando a lista de estreias, tem um documentário nacional chamado Anatomia do Caos, dirigido por Dandara Ferreira. É uma produção profunda, com uma crítica social muito afiada e super bem avaliado. E obviamente fiquem ligados, porque nesta sexta-feira eu vou estar lá no meu quadro Locadora do Josh, no Cine ABC Metrópole, onde a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre os Minions. Vejo vocês lá e é com vocês! É isso aí, valeu demais pelo radar impecável, Josh. Essa mistura de Minions pra relaxar e suspense psicológico pra dar aquela tensão no sofá tá perfeita pra programação. Excelente semana pra ti e até sexta no Cine ABC Metrópole. Abraço. O Cine Metrópole ABC tá incrível. Mas seguindo aqui com o nosso noticiário, Michele Bolsonaro deixa o comando do PL Mulher após atritos com Flávio. A guerra interna que rachou a direita bolsonarista ganhou um novo e explosivo capítulo. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou oficialmente sua renúncia à presidência do PL Mulher, aprofundando a crise com o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Com a saída repentina de sua principal liderança feminina, o Partido Liberal decidiu de forma emergencial fatiar o comando do segmento entre as lideranças estaduais, evitando nomear uma sucessora agora, para não jogar ainda mais combustível no incêndio familiar que toma conta da sigla. Essa guerra familiar tá aquecendo, viu, JP? E nos bastidores, o presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, atuou fortemente como o bombeiro e teve uma longa reunião com Michele para tentar convencê-la a ficar. Não adiantou. Aliados relatam que a ex-primeira-dama alegou estar cansada e de não ser ouvida nas decisões políticas, reclamando da falta de comunicação direta com Flávio e avisou que vai focar nos cuidados com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ela chegou, inclusive, a ameaçar a sua retirada, a sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. E enquanto esse imbróglio da família Bolsonaro não se resolve, Flávio vai tentando aí juntar os cacos, né? Tentando conter a sangria de apoios. Ele realizou nesta quarta-feira uma reunião de pré-campanha focada no eleitorado feminino, mas o evento foi marcado pelo esvaziamento das aliadas de Michele. Para tentar recuperar o terreno perdido entre as mulheres, segmento onde o senador tem altíssima rejeição, Flávio discursou repudiando publicamente falas machistas de aliados e influenciadores, como Paulo Figueiredo, que dias antes havia afirmado em vídeo que as mulheres votam estatisticamente muito mal. O problema é que o repúdio de Flávio veio tarde demais na visão das bases. Aliados de Michele e parlamentares como a senadora Damares Alves não engoliram o silêncio inicial do senador, enquanto a ex-primeira-dama era brutalmente atacada por blogueiros e políticos autoexilados, incluindo seu próprio irmão, Eduardo Bolsonaro. O grupo de Eduardo tem disparado ataques diários às redes de Michele, tentando isolá-la do projeto político da família e escancarando uma fratura ideológica que pode custar muito caro nas urnas nesse ano. Gabriel, a implosão do PL Mulher é uma aula sobre limites do autoritarismo e do machismo também na política. A extrema-direita passou anos cultivando uma estrutura baseada na subserviência feminina e na idolatria ao macho alfa. No entanto, agora em um momento em que uma mulher, mesmo sendo do núcleo duro da família, tenta exercer o seu poder político com uma certa independência, o sistema entra em curto-circuito.
Eles não suportam dividir os holofotes. Os ataques baixos disparados por aliados no exterior contra Michelle provam mais uma vez que o discurso de defesa da família é só mais uma fachada para tentar manter o controle nas mãos dos mesmos caciques. É aquela velha máxima dessa galera, onde a misoginia acaba engolindo, dessa vez, o seu próprio criador, ou criadores, né? E de certo arrumou uma pra cabeça do Valdemar Costa Neto que vai ter que arrumar quem que vai ser o postulante do PL, né, o JP? Bom, agora vamos de notícia internacional. Estados Unidos impõe sanções contra o PCC e Brasil, rebate a ameaça de tarifaço. O governo dos Estados Unidos anunciou uma série de sanções contra 2 pessoas e 3 empresas brasileiras, além de uma empresa em Portugal. O grupo é acusado de montar uma rede de lavagem de dinheiro milionária para o PCC na Flórida. O Departamento do Tesouro americano emitiu um duro comunicado classificando a facção paulista como a maior organização criminosa do Ocidente e bloqueou todos os bens dos envolvidos no território americano. E aqui no Brasil, o cerco contra a mesma organização criminosa também apertou. Nessa quarta-feira, o Ministério Público de Santa Catarina deflagrou a Operação Coluna Sul, uma mega operação simultânea em 6 estados para desarticular a logística e as lideranças do PCC que tentam expandir o domínio da facção na região sul e centro-oeste. Foram expedidos mais de 300 mandados judiciais, mirando inclusive chefes do tráfico que já estão presos na penitenciária do Carandiru e no interior paulista, mas que continuavam dando ordens de dentro das celas. E enquanto as polícias dos 2 países miram o crime organizado, na esfera diplomática, o clima entre Brasil e Estados Unidos é de forte tensão comercial. O governo brasileiro tem até o fim desta quarta-feira para protocolar uma defesa formal contra a ameaça do governo de Donald Trump de impor um tarifaço de 25% sobre os produtos nacionais exportados para os Estados Unidos. A investigação americana acusa o Brasil de práticas comerciais injustas, englobando desde taxas ambientais até reclamações diretas contra o nosso sistema, o famoso PIX. E o documento formulado pela diplomacia do presidente Lula rebate as ameaças americanas, argumentando que sanções unilaterais violam as regras do comércio global e vão encarecer o custo de vida dos próprios americanos, além de arruinar o diálogo bilateral. Além disso, aos especialistas, o que chama a atenção é o fato de haver uma audiência pública nos Estados Unidos sobre as tarifas, a participação do senador brasileiro Flávio Bolsonaro, que viajou para lá com a intenção de testemunhar e defender uma tese que pode prejudicar as exportações da própria economia brasileira apenas para atacar o governo atual. Gabriel, o xadrez global tá muito claro por aqui, né, cara? De um lado, a gente vê uma cooperação policial natural para tentar combater as redes criminosas, como o PCC. Mas de outro, a gente vê o imperialismo clássico americano usando aquela tática já manjada da chantagem econômica. A tentativa do Trump de taxar produtos brasileiros e atacar uma inovação brilhante e soberana, como o nosso PIX, é puro protecionismo para favorecer as bandeiras de cartão americanas. E isso todo mundo já sacou. Mas o que mais choca é ver um senador do Brasil fazendo lobby a favor de uma punição estrangeira contra o próprio país. A política se debate internamente, mas sabotar a balança comercial nacional em Washington por puro revanchismo ideológico é algo que a nossa história não costuma perdoar, não. É verdade, JP. Política internacional aí é a todo vapor. E agora que você já ouviu sobre política internacional, Estados Unidos, Brasil, você já ouviu sobre o Drops aí com o Josh, você já ouviu as dicas do nosso giro de notícias, agora está faltando o nosso quadro queridinho. Aquele momento que a gente faz aquela pausa, respira, alivia a tensão e por aqui a gente traz algo novo nesse quadro. É hora do quê, JP, você sabe? É hora do Quem Disse Isso!
Hora de você refletir e tentar descobrir de quem é a autoria. Então manda pra cá, JP. Então, ramo de frase, Gabriel. E a de hoje é incisiva e vai direto no ponto sobre os riscos de entregar as chaves do mundo para as pessoas erradas. Então, ouve só. Ele é o pior ser humano. Se estamos confiando a moralidade desse cara ao país mais poderoso do mundo, então estamos todos em grande perigo. Repetindo, ele é o pior ser humano. Se estamos confiando a moralidade desse cara ao país mais poderoso do mundo, então estamos todos em grande perigo. E aí, Gabriel, tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da porrada de hoje? Então, a começar pela frase, né? Porque eu falei pra vocês ficarem calmos, refletirem, e aí vem uma frase com o pior ser humano, estamos em grande perigo. É uma frase pra a gente destroçar um pouquinho, mas calma que a gente vai repense porque é uma frase importante. Ele é o pior ser humano, se estamos confiando na moralidade desse cara ao país mais poderoso do mundo, então estamos todos em grande perigo. E mesmo assim, eu não vou enrolar mais. Essa frase marcante foi dita pelo ator e ativista Mark Ruffalo. Marca aí no seu caderninho para você pesquisar mais sobre ele. Ele disparou essas duras críticas referindo-se ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usando os holofotes da cerimônia do Globo de Ouro para alertar o público sobre o perigo global de normalizar posturas extremistas e antiéticas na cadeira mais poderosa do planeta. Exatamente, Gabriel. E o Mark Ruffalo tocou na ferida que amarra todo o nosso noticiário de hoje. Ele fala sobre o perigo de entregar o poder a quem não tem bússola moral. E a gente vê isso lá fora, com o Trump ameaçando o Brasil com tarifaço, mas o perigo maior ainda mora aqui dentro. Fica escancarado quando a gente assiste um senador brasileiro como o Flávio Bolsonaro se inscrevendo para ir até os Estados Unidos apoiar uma punição econômica contra o próprio país por puro revanchismo político. É colocar ódio ao adversário acima da sobrevivência da nossa economia. E essa mesma falta de escrúpulos a gente vê nessa guerra interna de partido deles, onde o machismo e as rasteiras ditam as regras na briga por poder. Quando o projeto pessoal atropela a moralidade, quem paga a conta, claro, é a população. E é justamente para não deixar a nossa audiência comprar ingresso para esse teatro desses falsos heróis, é que a gente sustenta o nosso jornalismo de credibilidade. O nosso papel aqui é apagar a fumaça e tirar a máscara de quem se enrola na bandeira do Brasil em praça pública, mas coloca a nossa economia em liquidação no balcão do primeiro voo internacional. A gente destrincha as letras miúdas do poder para que você tenha a chave do próprio pensamento e nunca vire torcida de aluguel para quem usa o patriotismo como moeda de troca do próprio ego. É ou não é, Gabriel? Com certeza. Aqui a gente informa, discute junto, comenta junto, justamente para que você também tenha o seu ponto de vista e a sua percepção sobre os assuntos que rolam aqui na nossa região, no Brasil e também no mundo. E é com essa reflexão, e até mais direta, que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar daqui de segunda a sexta ou acompanhar também os nossos produtos como o ABCcast Conexões, que sai aos sábados, e o Cine ABC Metrópole às sextas-feiras, nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. No YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast. Basta você nos buscar e dar o play. E claro, se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E não esquece de mandar a tua opinião pra gente, pode ser crítica, ideia, sugestão ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí, e lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site, que é o abcdoabc.com.br. Claro, dá uma checadinha lá no que eu publiquei, nas minhas notícias também, que eu quero puxar um pouquinho pro meu lado também, né? E que lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você.
É isso aí, antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para você que ainda tá pela correria no início de noite ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. E claro, dentro daquele mesmo compromisso de sempre, seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.